Fala aí, rapaziada, beleza? Sejam todos muito bem-vindos aqui no meu canal. Para quem não me conhece, eu sou o William, sou locutor publicitário e é um prazer estar falando para você. Olha só, início de carreira, sempre aparece um texto, não só início, né? No decorrer de toda a carreira, aparecem textos aí 15 segundos, 20 segundos, 30 segundos, e tem texto que a gente já fica de cabelo em pé. Puxa, como é que eu vou fazer para gravar isso? Será que eu consigo? Será que eu não consigo? Daí aparece um texto de 30 minutos, 40 minutos, uma hora. Cara, para quem já fica nervoso com um texto de 30 segundos no início de carreira, imagine para um texto de 40 minutos, uma hora. Se você passa por isso ou já passou por isso, continue aqui que esse vídeo foi feito para você, tá? Antes de mais nada, se inscreva no canal, compartilha, curta, enfim. Faça tudo aquilo que você tem que fazer para me ajudar, ajudar o canal a crescer. E seja muito bem-vindo, tá? Olha, eu vou contar com a minha experiência como que foi desde o início, né, desde a época lá de rádio, de carro de som, até agora, o que eu já consegui evoluir, o que eu já consegui enxugar e aprimorar na minha locução. Eu lembro que época de rádio, eu gravava muito spot para balada, gravava muito, que era aquela locução explosiva que hoje eu ouço, dá até raiva, dá vontade de dar uma socada, sabe? Não sei se acontece com você quando ouve uma gravação, uma locução sua de, sei lá, 5 anos pra trás. Eu acho que ano passado eu já coisas do ano passado já ficam um pouco aborrecido. Mas enfim, gente, eh, eu gravava só chamada de balada, uma ou outra chamada de comércio, mas nessa mesma pegada da balada, explosivo pra cima, cantada. E tinha um rapaz que trabalhava comigo, que ele gravava um noticiário. E era um noticiário geralmente aí de 10 minutos, e eu ficava assim, gente, como é que ele consegue gravar esse tempo todo, né? Ficava pensando, falei, pô, eu nunca vou conseguir pegar um texto enorme desse para gravar. Aí, sempre quando eu pegava, eu lia um pedacinho só, desanimava, e nossa, é muito grande. Aí eu errava uma vez, errava uma palavra, tropeçava, já ficava meio já aborrecido. Enfim, não tinha aquela autoconfiança nem aquela perseverança. E também era uma época que eu estava empurrando muito com a barriga, não estava muito focado em aprender. Já tinha o meu salário, trabalhava na rádio, gravava para carro de som, tirava um dinheirinho extra por mês, então não estava tão preocupado assim. Mas aí teve um ponto na minha vida que eu decidi de fato estudar. Falei assim, gente, eu preciso, porque eu trabalho com locução. Se pintar uma locução grande, se por acaso o cara, sei lá, muda de trampo, é mandado embora, sei lá, e eu como o segundo cara mais importante da rádio aqui, não vou conseguir dar conta do recado. Aí foi, peguei pra fazer, né? Peguei o texto grande, nossa, gente. As primeiras vezes foram terríveis. Nossa, a locução ficou ruim. Errei pra caramba, eu não conseguia ler tudo, mas eu busquei entender o porquê disso. E eu não gostava de ler, normalmente não lia livros, não lia matérias. Então isso tudo me dificultava, até para conversar com as pessoas. A minha timidez era meio que um receio, porque eu não sabia conversar com as pessoas, então não tinha argumentos, eu não tinha, enfim, eu não tinha conhecimento. Aí eu fiquei pensando naquilo, eu falei, não, gente, está na hora de dar a volta por cima. Então o que que eu falei? A partir de hoje eu vou começar a ler. Então eu comecei a pegar um monte de audiolivro não, um monte de ai meu Deus, e-book na internet. Peguei um monte, e-book e comecei a ler de tudo quanto era assunto e também com o intuito de treinar a locução. Então comecei a ler daquela forma devagar, bem articulada, e comecei a treinar isso diariamente, botei isso como meta. E cara, isso ajudou demais eu perder esse medo de gravar. Que eu tinha medo de gravar não só para textos grandes, eu tinha medo de gravar para texto pequeno também, né, texto de 30 a 20 segundos, eu sempre tinha uma insegurança. Não que eu ainda não tenha hoje, mas hoje eu consigo lidar muito melhor porque eu tenho um pouco mais bagagem, um pouco mais de prática e eu consigo sim resolver o problema. Mas aí na época, gente, eu comecei a ler, comecei a ler, comecei a ler e fui me aprimorando, aí desistia um pouco, depois eu continuava. Enfim, ano passado, você vê, é recente isso.
Ano passado, que com o início da pandemia, um ano mais ou menos aí, eu decidi, bati o martelo e falei: "Não, eu de uma vez por todas vou perder medo de gravar e vou conseguir fazer a locução natural, vou conseguir fazer a locução conversada, coloquial, institucional, vou conseguir fazer todas as locuções, porque eu sou capaz de fazer". Aí o que eu fiz? Comecei a treinar, comecei a ler, comecei a buscar referência e parei de empurrar com a barriga. Decidi, é isso que eu quero para minha vida e vou parar de ficar enrolando e vou fazer acontecer. Então eu comecei a pegar matéria nos sites de notícias, G1, UOL, e comecei a fazer igual o cara da rádio fazia. Eu pegava e tentava ler direto, né? Isso e aquilo, num tom jornalístico, e tentava fazer isso e aquilo. O que eu fazia? Pegava os e-books e imaginava Eu assistia muito uma série chamada Mentes Criminosas. E tinha um cara lá que eu gostava da voz dele e ficava imaginando como se fosse o cara falando. E eu comecei a gravar também como se fosse o cara falando, e isso, sem eu querer, já me ajudou na questão da naturalidade da voz, da gravação. Eu parei de projetar muito a minha voz e comecei a falar de forma conversada, de forma mais natural. E normalmente eu acabei perdendo o medo de gravar texto grande. Eu lembro que apareceu para mim uma primeira narração de YouTube para fazer um texto de, eu acho que era um, você vê, não é grande, mas era um texto de 5, 6 minutos. E eu fiz de primeira sim, né? Eu não li, passei o olho para poder entender o texto e gravei. Eu já fui lendo, eu já conseguia dominar um pouco a técnica de olhar a frase inteira e ir falando, né? E olhando na frente e falando o que estava escrito e acompanhando. É lógico, tem muito erro, porque às vezes na pressa eu ainda tinha um problema de ler muito rápido. Eu tenho isso por natural, né? Ler rápido, falar rápido. Mas assim, foi dando certo e eu comecei a gostar. Eu comecei a fazer isso mais e mais vezes e todo dia eu comecei a treinar. Aí eu fiquei naquela onda de me desafiar, né? Comecei a fazer locuções que eu nunca tinha tentado fazer, comecei a treinar. Eu lembro que eu fiquei, eu acho que mais de um mês, se eu não me engano, foram 3 meses, como se fosse colégio mesmo. Eu entrava aqui para dentro da cabine 7 horas da manhã e saía, se eu não me engano, 10 ou 11 horas e ficava estudando, lendo, tentando interpretar, tentando fazer conversa, diálogo, treinava monólogo e no- é, tipo, o medo foi parando. Foi parando aquele medo, aquele receio de gravar, até que apareceu um audiobook para eu fazer. Umas leis de um aplicativo, né? E eu não fiquei com medo de aceitar. Confesso que foi uma experiência legal, porém eu poderia estar mais preparado para fazer algo melhor. Mas eu consegui. Desculpa, eu consegui dar conta do recado até o final. Foi uma locução que eu tentei fazer uma coisa que no final eu não gostei, mas que o resultado final deu certo e principalmente eu não tive aquele medo que eu tinha no início de gravar. Então, qual dica que eu tenho para você que tem medo de gravar, principalmente textos grandes, acha que não vai dar conta do recado? Cara, leia normalmente durante o dia. Tá de bobeira, tá aí, não tem nada para fazer, lê um pouquinho, né? Antes de dormir, pega, lê um pouquinho, mas lê em voz alta. Lê em voz alta e de forma bem articulada e treine aquela leitura onde você passa o seu olho tá lá na frente e você vai lendo, entendeu? Meio que memorizando o que está escrito e vai lendo, que isso ajuda bastante. E uma coisa que na época eu não conseguia, agora eu consigo com mais facilidade. Eu, né, o William, que tenho já esse problema de falar rápido, meu pensamento é muito rápido, as coisas, tipo, eu sou muito acelerado. Então, o que eu aprendi é dar uma freada e ler mais devagar, porque às vezes parece que eu tô que nem um idiota aqui, lendo devagar e tá ridículo, e na hora que eu ouço tá legal. Então eu já comecei a botar no automático que quando eu falar igual um imbecil, um idiota, desculpe aí o termo, tô brincando, tá? Mas quando eu falar assim, igual na minha concepção parece que eu tô quase parando, é porque tá num ponto legal. Então eu comecei a usar isso nos textos. Então eu começo a ler o texto e começo a falar e automaticamente eu vou conseguindo manter esse ritmo devagar. Às vezes dá uma aceleradinha, mas depois vai lá e continua esse ritmo e é bem legal. E eu percebi que isso tem me ajudado também na hora de me comunicar com as pessoas, que eu consigo entender mais o que está escrito no texto, eu não apenas leio, eu estou conseguindo entender
O que tá na hora que eu tô lendo eu consigo entender, e só de bater o olho tem hora que eu já consigo talvez até interpretar a cena ou, enfatizar uma palavra ou outra, e isso que me ajudou bastante, essa leitura dinâmica, e hoje eu gravo sem medo. Consigo gravar um texto grande, um texto pequeno, né, o audiolivro que eu peguei, eu fiquei uma semana gravando direto. Foram, se eu não me engano, 7 horas, 7 ou 6 horas de locução, e é muita lei. Aquele foi complicado, porque foi lei, cara, e lei eu não manjo nada, e muito termo técnico, e isso complica. É como se você pegasse alguma coisa em inglês e fosse ler, e você não entende inglês, ou outra língua qualquer, japonês, sei lá, e fosse ler. Eu tô falando inglês porque a gente tem a média de como que se lê, como que se pronuncia, mas não fica 100%. Eu imagino que as leis também, acho que foi até por isso que eu não gostei, porque eu tive que picotar muito, porque tinha muito nome, muita pronúncia, muita negócio assim que realmente eu não sabia, mas o importante é que eu consegui, através de todo esse treinamento, gravar sem medo. Eu errei, sim, refiz, tiveram diversas alterações, mas eu consegui fazer sem medo, graças a essa coisa simples, que é ler todo dia, ler de forma bem articulada, entrar na cabine, colocar o fone e ler, se ouvir, né? Pegar áudio de outras pessoas, ouvir, gravar o meu, ouvir e tirar uma base. Poxa, ainda falta isso para chegar naquele ponto. E com o passar do tempo, você vê, em menos de um ano eu já consigo fazer com muito mais segurança. Bom, gente, espero que tenham gostado. Espero que, se você tem medo de gravar, seja um texto pequeno ou até um texto longo, faça o que eu tô falando, que você vai ver a diferença, vai notar a diferença muito rápido, tá? Mas é lógico, tem que ter comprometimento com o seu estudo, com a sua leitura para não falhar, tá bom? Espero que tenham gostado. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço e a gente se fala em mais um vídeo em breve aqui no canal. Lembrando, se você não é inscrito, se inscreva, curta o vídeo, comenta, tá? E toda quarta-feira eu libero um vídeo com os principais comentários aqui do canal. Se nessa semana o seu comentário não tiver no vídeo, provavelmente pode estar na semana seguinte, e por aí vai, que tem um monte de comentário. A galera não comenta só nesse vídeo, tem outros vídeos também que a galera comenta, e eu vou lá e tento responder, tá bom? Abraço, fiquem com Deus e até mais. Valeu!